Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar de pintura barroca. Continuamos no módulo 6, História da Cultura e das Artes, e vamos dar uma das aulas talvez mais longas, mas mais importantes deste módulo. Quais são as principais características da pintura barroca? É o efeito do claro escuro, sendo certas zonas da pintura especialmente iluminadas em contraste com áreas sombrias onde se usam cores mais escuras. Eu deixei aqui esta imagem. Ela está na Pinacoteca Vaticana, na cidade do Vaticano, em Roma. Estão a ver, para terem uma ideia da dimensão da pintura de Caravaggio. E eu deixei aqui ainda mais à frente esta mesma pintura para eu vos explicar um pouco aqui o que se quer dizer com a questão das sombras. O que é que se passa aqui? Principalmente, estes fundos assim, todos muito escuros, fazem com que as figuras se realcem mais. Estão a ver? Todos estes fundos e este. Tudo isto faz com que estas figuras aqui se sobressaiam mais na pintura. E é este contraste de luz-sombra que é muito característico do barroco. Portanto, todas estas, vejam só a diferença que há aqui nesta zona. Nós aumentamos aqui a pintura. Caravaggio. Vejam bem a diferença em que há entre a carnação e a sombra. Este tipo de contraste é muito característico da pintura barroca. Portanto, toda esta questão da luz e da sombra, vocês vão ver em muitas das pinturas que vamos aqui falar. E o facto de ter esta tenebrosidade de fundo é muito importante para fazer sobressair o tema. A pintura barroca, as principais características são linhas curvas e diagonais que sugerem movimento, dramatismo e teatralidade, com figuras representadas de forma exagerada, manifestando emoções fortes, como a tristeza ou a dor e o irracional. Eu deixei aqui uma regra de ouro que vou transportar para o slide anterior, onde nós estamos aqui a brincar com esta pintura de Caravaggio. E, por exemplo, tentar colocar, eu ainda nem sequer tentei, não sei se vai funcionar, mas de qualquer forma vou deixar aqui no vídeo. Se eu colocasse aqui a figura principal, que é Cristo, lembrem-se, recordem-se que o tema é a sepultura de Cristo, ou a deposição de Cristo. E, por exemplo, eu colocar aqui mais ou menos a regra, vai haver aqui alguma relação. Vai sempre haver aqui alguma relação. Estão a ver, por exemplo, a parte principal da zona da expressão de Cristo morto, e o desespero das figuras que estão aqui representadas e a questão das emoções, por exemplo, que eu gostava de conseguir desenhar com mais facilidade, mas, por exemplo, esta figura aqui central, já viram a expressão de desespero? Esta figura aqui. Vou fazer várias linhas que é para sobressair bem. A figura, a expressão de desespero, ou ainda mais, esta aqui. A ver? Para além de algumas questões básicas formais, do que nós temos estado aqui a ver são análises sempre formais. Eu sei que este vídeo vai demorar um pouco mais, mas esta pintura representa bem o que se quer analisar aqui no barroco. Por exemplo, não só também este enquadramento, já viram esta diagonalidade que eu vou colocar aqui ainda mais. Eu já sei, pessoal da fotografia, se eu tivesse a fazer isto em Photoshop era mais fácil. Só que eu não consigo ter tudo aberto. Estão a ver essa diagonalidade?
E se nós começarmos a criar aqui ainda mais linhas, vamos encontrar ainda mais relações. Ok? E vejam bem esta diagonalidade das figuras, que é literalmente a direção em que colocam Cristo. Bom, vamos continuar. Com os principais pintores da pintura barroca. Quem são? Caravaggio, já tivemos aqui a ver um pouquinho. Rembrandt, Rubens e Velázquez. Temos estes 4 pintores que caracterizam a pintura barroca. Eu deixei aqui a questão da diversidade temática, os temas religiosos, profanos, mitológicos, retratos, paisagens, cenas de género e natureza morta, e deixei um pequeno vídeo. Eu não sei se ele tem som, se tiver eu vou retirar ou diminuir. Vou deixar sempre os links também. Bom, é um conjunto de coletâneas que alguém fez de várias pinturas, uma apresentação de várias pinturas barrocas. Cenas, olha, mitológicas, por exemplo, temos aqui o David com a cabeça de Golias, estão a passar aqui à direita, aqui. Olha aqui, temos retratos, temos religiosos ali do lado esquerdo em cima está a passar. Várias figuras, temos do cotidiano. Muito esta questão da luz, da sombra. Olhem ali, Baco, Deus do vinho. Vamos passar aqui à esquerda, em cima. Ali do lado direito, Virgem, já passou. Portanto, há toda uma diversidade de temáticas, sejam dos temas profanos, como já vamos ver, como esta cena está aqui, estamos agora a ir, como cenas do interior, do cotidiano. Faltou aqui um pouco, foi a paisagem. Olhem a rapariga do Brinco Pérola, a Ascensão da Virgem. Bom, vai acabar com quem? Com Rembrandt, claro. Aqui é esta figura. A composição e a ação é valorizada através de uma composição aberta, onde o espaço se define por movimentos e impulsos centrífugos, de dentro para fora através de linhas oblíquas, curvilíneas e retas. Aqui deixei alguns exemplos da questão que eu estava a dizer. Se vocês começarem a colocar ainda mais linhas, vão encontrar sempre relações, estão a ver? Sejam triangulares, figura ao centro, sejam esse tipo de retilíneas, vão sempre encontrar relações. Deixei aqui, por exemplo, a regra de ouro. Isto são exemplos, por exemplo, esta curvilínea que é literalmente central, de dentro para fora. O tema vem de dentro para fora e a importância das figuras é superior, maior no centro do que no exterior, e há sempre esta relação na composição. Há uma composição inteligente, os pintores sabem perfeitamente o que é que estão a fazer e têm vários objetivos. Bom, chegamos a uma das pinturas mais importantes também de Caravaggio e Vocação de São Mateus, que é a questão da iluminação. Notem bem, vou ler primeiro aqui o que deixei deste professor que deixou esta frase, eu copiei, vou deixar o link também, claro. A luz é rasante e focalizada e chama a atenção do espectador para certas zonas da pintura, orientando a leitura da obra. A cor é pura, é cálida, persuasiva, incisiva e forte, de modo a captar e sensibilizar o espectador através dos sentidos. O que é que nós temos aqui? Temos uma luz que entra, vejam bem a direção. Da luz, não é? Do lado direito para o centro. Temos as figuras a apontar, temos alguns elementos interessantes aqui. Temos várias figuras a direcionarem o olhar para vários sítios. Temos esta figura a direcionar o olhar para ali. Temos por vermelho, talvez. Temos esta figura a olhar para aqui.
temos esta figura a olhar para a luz, certa esperança na direção da luz. Há muitas análises disto, isto é tudo muito bonito na história da arte, porque dá imensas interpretações e as pessoas divertem-se imenso com isto. Mas há algumas questões que são lineares e há algum consenso entre as análises de vários historiadores, e é isso que importa no vosso programa, não é estarmos aqui a olhar para baixo. Essa é talvez das mais importantes. Olhar para baixo, para o acontecimento que está aqui. Agora notem bem a força da luz e o contraste de luz e sombra que existe. Há uma composição semi-triangular, não é? Temos uma composição de figuras mais ou menos assim. Portanto, destas análises que temos aqui, a ação encontra-se no centro. As cores são puras porque temos o branco, o preto, o vermelho e pouco mais. Pouco mais. Daí esta questão. E é persuasiva porquê? Porque a luz entra de uma tal forma, esta seta verde principal que nós fizemos, que se entra completamente a ação aqui. Vocês quase nem notam o que é que esta figura está a apontar e porque é que ela está a apontar para ali, estão a apontar os dois para a mesma figura. Vocês nem quase dão conta destas. Mas há toda uma questão e quase uma captação de fotografia do acontecimento. Isto é muito interessante nas obras de Caravaggio. Temos outra vez a questão da luz, da sombra, da luz e da sombra, por exemplo, estão a ver bem este contraste entre o corpo, aqui é a luz, estão a ver o vermelho contrasta bastante bem, não, verde. E agora este tipo de ação, poderíamos até criar aqui, o pessoal adora triângulos, não é? Mais ou menos assim, mais ou menos, se calhar vem mais aqui, assim, por este azul. Este tipo de triângulo de ação, em que o centro é a flagelação de Cristo, em que estão a aprendê-lo neste momento aqui nas cordas, e portanto toda a ação se gira em torno desta situação. Portanto, vem por aqui e vai crescendo, passa pelas mãos deste, vem pelo olhar deste, vem para aqui e vem para aqui, não é? A questão da luz e da sombra, a questão do aspecto da temática, tudo isto, veja bem a confusão que começa a gerar. Pouco nos interessa esta zona, tanto pouco nos interessa que é escuro. Pronto. Temos outra vez a crucificação de Pedro. Esta aqui tem linhas muito interessantes, que é, temos uma aqui, temos uma aqui e temos uma aqui, não é? A ação desenrola-se São Pedro, não é? Que é esta figura. E se vocês começarem aqui a colocar esta questão, vocês vão passar, ele olha para a mão, vem por aqui e dá aqui uma... Este é o sentido do olhar, é o sentido que vamos encontrar e a parte mais importante realmente se denota à volta desta composição que é estranha. Já viram a quantidade? É amarelo, não é? Que eu tenho deixado. Aqui, para não estar a apagar. Aqui, esta zona toda escura que não nos interessa. Não interessa, não interessa a ação, não interessa. Não interessa, não interessa. Fica escuro. O que interessa é o tema, o contraste desta luz-sombra. Isto dá um poder à pintura brutal. Temos a aula de anatomia. Vocês já conhecem os outros vídeos. De memes. This is not geography. Esta figura aqui que está aqui.
no centro fica um pouco confusa. O que é interessante aqui nesta? É este desenrolar de figuras que, se vocês quiserem colocar, se dá mais ou menos. Portanto, esta figura aqui está a olhar diretamente para a tela, como se fosse. Estou-me a fotografar. É tal, não é? E depois há todo um centro que vem daqui para estas figuras aqui. O que é estranho nesta pintura, para além de ser um momento de captação de um morto, portanto, de um cadáver que está a ser estudado para a aula de anatomia, que é esta figura aqui, temos aqui o seu corpo caído. Temos algumas figuras de olhar estranho, que são esta, que está a olhar mais ou menos, talvez seja uma porta. Vou deixar na mesma cor que esta. Temos este aqui, que está a olhar para cima. Eu vou-vos colocar aqui uma direção do olhar. Este está a olhar mais ou menos ali. Este está a olhar para algures, para uma porta, algures talvez aqui, ou aqui, um olhar longínquo. Temos este a olhar diretamente. Este a olhar diretamente. E depois temos algumas figuras que estão atentas, que são estas linhas aqui, ao acontecimento que o professor está a dar. O professor nem sabe para onde é que ele está a olhar. Ele está a olhar, se querem que vos diga, ele parece-me estar a olhar para ali, numa espécie de retrato. Estou a ser retratado, o que é isto? Não é? E temos esta panóplia de figuras, como eu nunca sei se vocês estão a ver o meu rato, eu estou a arriscar tudo. Temos esta panóplia aqui de figuras que estão atentas ao que está aqui a acontecer. O centro da dissecação e da explicação. Não, esta cor já está. Pode ser. E depois temos aqui só mais uma figura que está a olhar para o professor. Portanto, a única figura que está a olhar para o professor até é mais próximo. Isto é tudo estranho, não é? Depois voltamos à questão da. Estranho num bom sentido, atenção. Temos aqui toda esta parte que não nos interessa muito. Temos ainda aqui uma conchita, aqui uma voluta interior, que vamos deixar a amarelo, que é aquelas tais zonas, não interessa, o centro da ação está aqui. O poder da ação está no centro, está aqui. Ok? Não dá para dar uma transparência nisto? Não. Bom, vamos continuar, eu não vos vou perder mais tempo. Gostava muito de dar aqui uma transparência, mas pronto, vocês entendem. Portanto, enfim, a ronda da noite. Bem, só isto dá um vídeo, por isso eu aconselho a pesquisarem um vídeo específico sobre a ronda da noite. O que é que acontece aqui? A ronda da noite é à noite, temos imensas figuras, imensos significados, nós começamos aqui a aumentar, isto nunca mais acaba, é uma coisa. Temos uma figura super iluminada, que é esta figura feminina, que emana luz, ou está a receber luz, não se sabe bem de onde. É todo um centro poderoso de luz aqui, à volta desta figura. Esta não se vê. Bom, as figuras principais são estas duas que estão aqui, o comandante, etc. Temos algumas figuras a levar as armas. Esta pintura é muito característica pelo ato da ronda da noite, do país nórdico, estamos aqui dos Países Baixos, mas temos estas duas figuras a caminhar, é um momento da ação, estão a ir para a ronda da noite. Temos aqui esta figura que eu tapei um pouco, que está a carregar uma arma.
Então, as duas figuras aqui mais principais e que vocês devem tomar mais atenção são de facto estas duas. São de facto estas duas. Sei que cor é que é de pôr. Bom, tudo isto, luz e sombra, temos alguma, não é aquele aquela fundo completamente escuro que nos dá a temática, mas ainda assim temos linhas muito fortes, que é a emanação de uma figura interior, e depois temos aqui fontes de luz, por exemplo, essa figura está a ser iluminada pelo lado esquerdo, esta também, estas aqui, estas talvez, estas também, há um cão, não é? Mas, por exemplo, estas aqui atrás, estão a ver onde é que está a sombra? Está do lado oposto. Estas estão a ser iluminadas daqui. Portanto, tudo isto tem muito que se lhe diga. Esta pintura tem muito que se lhe diga e eu não vou perder mais tempo. O trompe-l'œil. O que é o trompe-l'œil? É ilusão de um fundo, de um teto que continua para o infinito, o divino, etc, etc, etc. Quais são as principais linhas aqui? Para além de tudo o que nós temos visto, a iluminação, as figuras, a confusão, que vem um pouco do horror ao vazio, que já temos visto, etc., da arquitetura, tendo em conta que isto é uma pintura integrada na arquitetura, temos as principais linhas, são perspectivas, portanto, são fáceis de colocar. Isto aqui já é construção, portanto, por apoiar aqui uma, e agora vou por aqui mais outra, e porque me apetece, vou continuar a pôr, e todas, que curioso, vão confluir ao mesmo sítio. Se eu passar linhas aqui, já viram? Vou passar linhas consoante aqui as estruturas, ok? Nem estou todas a confluir para o centro da ação. O que é que isto quer dizer? Que em termos de composição de análise formal, vocês têm uma ação que se desenrola do interior e que vai para fora. Ok? Até vocês lá chegarem, têm quantas figuras para analisar? Quantas? Milhares? Dezenas, vá. Portanto, tudo isto é interessante em relação à perspectiva e ao infinito. Vocês, por mais que aumentem, se estiverem lá e aumentarem, isto parece que nunca mais acaba e vocês continuam a ir para o centro. É isto. O trompe-l'œil é uma situação de ilusão. Isto não existe. Isto é pintado. Eu não sei se vocês estão a ver o meu rato. Isto não existe. O que eu vou pôr azul não existe. Isto é pintado. Esta arquitetura que está aqui representada é pintada, ok? Isto é que é o poder da ilusão da pintura dos tetos do trompe-l'œil. Neste caso, a Igreja de Santo Inácio de Roma, que foi a que está no vosso programa como exemplo. Ui, 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 a Vênus olhando-se ao espelho de Velázquez. Bom, eu encontrei uma frase interessante que remete bem ao significado. Isto depois vale a pena investigar, mas o que é importante aqui é reter? Das principais da análise formal, já que a pintura exige assim tanto, nós temos um pintor que está a retratar toda esta cena, portanto está mais ou menos aqui com esta vista assim, não é? E agora, ele está a retratar a figura ao espelho por aqui, mas de onde é que ele está a ver a cara? Ele está a ver a feição da figura, da Vênus, desse espelho para ela. Ok? Portanto, isto é o importante, é que nós não estamos a ver a feição diretamente, mas estamos a ver a feição por reflexo. Temos o anjo, pronto, sempre a acompanhar. E o que é que eu encontrei? Natasha Wallace faz uma análise sobre essa pintura e acha que há um significado que é, isto não é
um tema, esta pintura não tem como objetivo a representação do corpo humano ou da nudez feminina, não é? Estão a ver aqui? Estão-me a acompanhar? Nem é sequer um retrato da Vênus, da própria figura da Vênus mitológica, mas é uma imagem de autoabsorção da beleza, ou seja, é uma gaze que se chama gaze, em relação ao olhar à própria figura do que é o belo e a contemplação do belo. Esse é o significado desta pintura. De nada. Rapariga do Brinco Pérola, não vou entrar em grandes detalhes, é das pinturas mais significativas, mais conhecidas da Vermeer. Eu esqueci-me de pôr o link, mas eu vou deixar o link aqui da alta resolução desta pintura, que foi de onde eu tirei esta imagem, e já há um filme sobre ela, sobre esta pintura, e sobre toda a história, é uma interpretação, a história da Rapariga do Brinco Pérola, que eu aconselho a verem. A questão da tenebrosidade vou deixar na mesma, desta questão do claro, da sombra, da luz, etc. Aqui nós não temos tema aqui ao fundo, nós não temos arquitetura, não temos nada. O que nós temos é escuro. Quem tem medo do escuro está lixado. E depois temos a figura a sobressair-se completamente deste fundo escuro. Podia ser um fundo branco? Podia, mas não era a mesma coisa. Ao ser escuro, sobressai muito mais. Depois a questão do brinco, já há um aumento aqui na figura da questão do brinco, que em princípio se vê ligeiramente que estaria a ser representado por pintura, um certo reflexo, a questão do reflexo e do espelho. Em termos de pintura barroca em Portugal, o que é que nós temos? Das grandes temáticas, eu sei que não é muito abordado no vosso manual, eu sei que não é muito abordado no vosso módulo, mas vou-vos deixar algumas do José Fadóbitos, que é do Calvário. Temos aqui a do José Fadóbitos, uma pintura com algumas concentrações interessantes de composição. Ok? Temos ainda outras análises que se podem fazer. Isto já há muitos estudos da Josefa, vocês encontram muitos historiadores, principalmente da Faculdade de Letras e tudo mais, que fazem análise disto. E, portanto, pesquisando rapidamente, felizmente a Josefa é das pintoras portuguesas que mais análise temos deste período e, portanto, estejam à vontade para fazerem as vossas pesquisas. Onde é que está a minha Josefa? Ai, Josefa. O nome dela não é Josefa Dobitsch, isto é um nome que depois ela própria assinava. Depois há toda uma questão biográfica por trás, isso para outro vídeo. Podem pesquisar da questão do Calvário. É uma pintura interessante, estão a ver a questão do claro escuro que faz sobressair a temática. Vou aqui desenhar a amarela então esta questão do fundo. Não é? E agora aqui tudo isto aqui à volta. Ficar tudo desenhadinho, tudo riscadinho. Estão a ver esta zona aqui, não é? Esta zona aqui, esta zona aqui, esta zona aqui, que não precisa, podia ser uma arquitetura, podia ser um fundo, podia ser uma paisagem, mas não é. Para fazer sobressair o tema. A Josefa também é conhecida por naturezas mortas. O que é que são naturezas mortas? É literalmente coisas da natureza mortas, colocadas ali e representadas, neste caso, comida. Atenção, quem for a ver as posições disto dá fome, ok? Às vezes há um realismo tal que dá fome. Temos composições algo complexas, ou seja, muita representação de vários elementos, e depois temos o que é interessante em algumas flores e plantas que são representadas com algum realismo. Portanto, para além dos bolos, ok, ficamos a conhecer a culinária da altura e, desculpem, a hotelaria pasteleira da altura, mas também a parte da botânica que é muito interessante. Uma das obras que não aparece normalmente, mas que eu vou só deixar para rematar, é a Adoração dos Pastores de José Fadóbitsch, que é muito interessante em termos do barroco português. Eu sei que o vosso, em termos do secundário, não há grande valorização destas temáticas, infelizmente, mas eu vou deixar aqui só a questão também da análise aqui até nem sei se uma regra dor aqui. Vamos buscar, se calhar até
Temos sorte. Só para acabar. Não sei se é deste lado se teria quem inverter, não é? Poderia ter quem inverter, pois. Já viram? Deixa eu colocar aqui uma regra muito aleatória. Não sei se já alguém o fez. Se o fizerem, por favor, sistema. Olha só, que interessante. Acabámos de ver aqui uma. Vou só ajustar isto aqui. Em relação à temática da José Fadovich em relação à regra de ouro, que é um tema que vos interessa, por exemplo, aqui aplicado. Uau, acabámos em grande. Eu confesso que não tinha treinado, não tinha preparado esta parte. O que é que eu vos deixo aqui? Vou-vos deixar o último link, que é o do slide de uma professora, a professora Ana Barreiros, do SlideShare, que tem uma parte só de pintura barroca e que vale a pena dar uma vista de olhos. Espero que tenham gostado. Esta aula foi mais longa, a pintura barroca é muito importante. Não se esqueçam de fazer a outra parte e até uma próxima aula.